ele fala. Quais são os sintomas físicos mais presentes em crise de ansiedade? Pra gente lembrar, é só você pensar nos sintomas motivados pela adrenalina. Quando você tá muito ansioso, você aciona o sistema simpático, aquele da adrenalina. Então você fica com o coração batendo mais forte e mais rápido. A respiração ela fica mais rápida e mais superficial. Você pode sentir dores abdominais, você pode sentir tremor. Então, todo mundo já sentiu isso hora ou outra. Mas no transtorno de ansiedade, isso acontece de maneira intensa, com gatilhos banais e de maneira muito exorbitante, que causa um desconforto e atrapalha. A pupila pode dilatar, os pelos podem ficar mais eriçados, você pode ter picos de hipertensão, pessoas... Tontura? Pode dar tontura, a gente chama de uma vertigem, que a gente chama de vertigem fóbica. Uma sensação de que você está balançando ou que você está flutuando. Então você pode sentir tontura, pode dar dor de cabeça, dores musculares, porque a tensão muscular ela pode se manifestar com dor. Olha, distúrbios de sono, dificuldade de iniciar e manter o sono, distúrbios sexuais. Perceba como o corpo fisicamente fala. E às vezes ele fala tanto e grita tanto que às vezes o paciente procura outro médico e nem percebe que o problema está na cabeça. Ele procura o gastro, o cardiologista, procura o dermatologista. Então, ele procura outros médicos, porque às vezes o corpo está gritando. Se ele olhar com calma, ele vai perceber que também devem ter sintomas psicológicos, como medo, insegurança, irritabilidade, impulsividade, comportamentos por vezes compulsivos. Então também existem sintomas psicológicos, geralmente relacionados ao medo, à insegurança, às vezes uma falta de confiança, uma autoestima às vezes um pouco oscilante. Às vezes vem sintomas depressivos também, que podem complicar um pouco o caso. Vamos trazer aqui um exemplo. Quando você fala, a pessoa pode ter crises de ansiedade com situações corriqueiras. É como chegar no trabalho e sentir tudo isso que você está falando. Ou seja, é uma situação corriqueira. Você chega todo dia no trabalho, mas aí, num belo dia, você começa a ter crises de pânico. Na minha leitura, é o seu corpo querendo te afastar dali. Faz sentido? Exatamente. É um mecanismo de defesa. Continua sendo um alarme. Continua sendo uma antecipação da luta e fuga. Agora, existe um erro de critério, porque é algo cotidiano, Isso. não é um estressor agudo, mas talvez seja um recado do seu corpo que existe um estressor crônico, que já passou da fase de compensação. Nem tudo é externo. Às vezes também tem questão biológica. Existe genética, existe questão hormonal, existe traumas antigos. Então nem tudo é externo, mas muito é do externo. Às vezes é o estilo de vida que você está levando. O cérebro ele é meio camaleão. Se você oferece guerra, ele vai para a guerra. Só que ele vai por um tempo. Chega uma hora que os mecanismos de compensação, e aí surge fobia. Tem gente que não precisa nem chegar no trabalho. Às vezes só a imagem de que irá para o trabalho no domingo, na segunda, na volta das férias, já pode levar a um sofrimento tão antecipado. Isso pode acontecer em várias situações. Então, olhar para o seu corpo e ler essa reação pode ser a identificação da ansiedade ainda filhote, de modo a você mudar e não permitir esse crescimento. Sabe que eu me lembro, antes de ter vivido o meu burnout, eu tive uma crise de pânico antes de chegar no meu trabalho, em que eu tive tudo isso que você falou, né? Mas fui mesmo assim, tentei ser atendida pelo Corpo de Bombeiros lá, mas não tinha ninguém porque era sábado. E hoje, olhando, né, ouvindo na voz de um especialista que todos esses sintomas eram sinais de algo mais grave, eu poderia ter agido ali naquele momento. Mas eu ouço isso de muitas pessoas, inclusive o Padre Fábio. Quando eu dou entrevista para ele no meu livro, ele fala sobre crises de pânico. Ele não tinha mais energia, já que você falou de energia, para lidar com grandes públicos. Então, quando ele chegava num show e ele tinha que se relacionar com as pessoas, ele não tinha mais o que dar. Então, o corpo dele travava, porque ele já estava tão cansado, estava tão exausto, na verdade, que ele não tinha mais o que dar. E aí o corpo tirava ele daquela situação para ele ficar isolado no quarto. Ou seja, é só a gente querer ligar um pouquinho as pontas, não é? Ligar as pontas. E essa questão energética ela é muito importante. E aí não é uma energia subjetiva. A gente está falando de energia objetiva. Real, o vital. cérebro ele é uma usina. Ele é o órgão que mais gasta energia.
Por isso que ele tem todos os seus ciclos. Eu ciclo tinha que estar vigília. magra, de tanto que eu uso meu cérebro. que eu penso. Se ele é o que mais consome energia, gente, me explica isso direito, doutor. É que também a questão alimentar evoluiu muito. Hoje os alimentos são hiper saborosos e hipercalóricos. Entendeu, né, gente? Você que também que tá Então pensando a gente bastante aí. corrigiu de um lado e estragou do outro. Hoje você tem alimentos com muita facilidade, com muito sabor e com muita caloria. Ai, que Hoje o gostoso. nosso problema é justamente o contrário, o excesso. Antigamente era a escassez. E o cérebro foi uma solução da natureza que é uma solução cara. E a ansiedade, ela é uma gastadora de energia. Ela é muito pró-vigília. Então, na ansiedade, você fica ligado, você fica tenso. Você vai gastando energia muscular, cardiovascular. Então, a ansiedade bacana, do bem, ela tem que ser ligada de vez em quando. É igual um carro que tem que acelerar para ultrapassar. Então, aquele tuning, né? Aquele Isso. botãozinho que a gente via nos filmes Velozes e Furiosos, o nitro, é de vez em quando. Tem hora que a ansiedade vai ser bacana e a gente vai lá e ultrapassa. Só que hoje a gente já está andando com o nitro apertado. Então, hoje a gente vive um excesso de vigília, um excesso de estresse, um déficit de rotação. Esse déficit de rotação ele é um gastador de energia e um consumidor de saúde a médio e longo prazo. Então, o boleto um dia chega. E ele vai chegar de forma diferente. Tem pessoas que vão adoecer de ansiedade, outras vão adoecer de doenças clínicas, outras de depressão ou de esgotamento profissional, o famoso burnout. Outras vão ter distúrbios de insônia. Mas o corpo fala e ele pede ajuda. Só que às vezes a gente não está apto a escutar as palavras mais baixinhas. Sutis. A gente começa a tomar um remedinho para dormir, começa a mudar um pouco a rotina, a gente toma um remedinho para dor de cabeça e vai tocando mais um pouco. Chega uma hora que o disjuntor cai. E ele pode cair na forma do burnout, pode cair na forma da ansiedade, existem várias formas. E aí você para, porque o corpo ele tem esse padrão de interromper, como um músculo que no excesso da tensão ele também fadiga. Ele te para automaticamente, você querendo ou não. Então é melhor ouvir os sinais precoces. Eu diria até mais. É melhor nem esperar esses sinais e já conduzir uma vida com um pouco mais de balanço, com recuperação, de modo que você tenha menos insalubridade mental e emocional e que você tenha mais sustentabilidade, que o cérebro possa durar a vida inteira, que seu ofício possa durar a vida inteira, que você não precise desta pausa obrigatória. Mas olha, é muito importante que você saia desse programa com clareza da diferença entre ansiedade positiva e ansiedade negativa. A ansiedade positiva é aquela que te motiva e estimula a buscar novos conhecimentos, novos recursos, novas habilidades. A ansiedade patológica é a ansiedade... Pode tomar água, doutor? Fica à vontade. Obrigado. É a ansiedade que vai fazer você parar, bloquear. Vamos dar um exemplo. Vamos viajar, tá? Nós dois vamos viajar. Eu vou procurar saber qual vai ser o tempo para fazer a mala certa, eu vou buscar saber a conversão da moeda, eu vou buscar informações deste novo lugar. Claro que está me causando uma ansiedade muito positiva. A ansiedade negativa vai ser aquela pessoa que vai paralisar e recusar a viagem porque tem medo do avião cair, porque pode acontecer uma bomba, porque pode acontecer uma guerra. É isso? Perfeito. Aí você deu um exemplo A mesma de ansiedade. situação provoca várias reações. Mesma situação. A pessoa, por exemplo, que tem um medo significativo, a ponto de, por exemplo, se esquivar. Eu não entro em avião, eu não viajo. Então eu desenvolvi uma fobia, tá. que é pouco racional, pensando em estatísticas, em tecnologia, em engenharia. No caso, a gente está dando exemplo.